falar de Clarice Lispector não é uma coisa fácil, muito menos simples. Clarice é um ícone da literatura brasileira. Clarice é uma pessoa que perscruta a alma humana em cada letra, em cada som, em cada sílaba. É como se ela viajasse no escuro de nós mesmos e nos revelasse. Mas se você acha que ela fazia isso só escrevendo, né? As coisas que ela escrevia eram muito grandiosas. Não, ela também pintava, sabia? Que mulher, né? Ela também era artista plástica. E certa vez ela disse: eu pinto tão mal que dá até gosto de ver. Ela era engraçada, né? Vamos saber um pouco mais dessa deusa. Vamos conhecê-la então? Era uma vez uma linda menina judia, nascida em 10 de dezembro de 1920, em um pequeno povoado da Ucrânia. Seu nome de nascença, você acha que era Clarice? Não, era Aya. Seu pai mudou o nome dela, das duas irmãs, dele mesmo e da esposa, quando eles migraram para o Brasil. Essa é a família da Clarice. Então, naquela época, por ela ser judia, havia muita perseguição lá fora, sabia? Contra os judeus. Os pais já estavam procurando um lugar melhor para viver. Então, quando a Clarice nasceu, eles acabaram mudando para o Brasil quando ela tinha apenas 2 meses. Então, a Clarice, ela é ucraniana e conseguiu a cidadania brasileira, mas bem depois. Então, primeiro eles vieram para Maceió, depois eles mudaram para Recife e finalmente para o Rio de Janeiro. Bom, seu primeiro trabalho já foi em 1930. Ela escreveu uma peça de teatro chamada Pobre Menina Rica, a qual não existe mais. Essa peça se perdeu, né? Se perdeu por aí e acabaram não guardando isso. Que pena, né? Sua primeira publicação de romance oficial foi Perto do Coração Selvagem, em 1944. Ele ganhou o prêmio Graça Aranha, que era um prêmio assim enorme na literatura, como o melhor romance do ano. Ela surpreendeu na maneira de escrever, porque se você nunca leu Clarice, leia, gente, ela é demais. Ela formou-se em Direito. Naquela época era muito difícil mulher estudar. E ela entrou na faculdade de Direito. Mas seu forte mesmo era escrever. Tem uma entrevista dela que ela diz que ela escreveu o primeiro conto dela com 7 anos de idade. Então, ela estudava, mas também paralelamente ela era redatora e repórter na Agência Nacional e depois no jornal À Noite. Ela casou? Casou sim, ela casou em 1943 com Mauri Gurgel Valente, o qual ela conheceu na faculdade de Direito. Ele era diplomata, então aí você já pescou que ela viajou um monte, né? Primeiro ele foi designado como agente de ligação lá para Belém. Depois de Belém ele foi para o Pará e antes mesmo da graduação, logo depois eles mudaram para a Suíça, daí deram uma passadinha na Inglaterra e depois no Rio de Janeiro. Clarice pode ser considerada uma cidadã global. Como eu já disse lá atrás, após o casamento, ela mudou-se para Belém, vivendo depois alguns períodos na Itália, na Suíça e nos Estados Unidos.
Mas vocês sabiam que outra coisa que eu li dela é que ela se sentia solitária? Foi nessa época que ela trocou muitas cartas com as irmãs, com amigas também escritoras, porque ela se sentia meio desolada, viajando e longe do Brasil. Ela era brasileira de coração, né? Embora ela tivesse um sotaque carregado, ainda era o jeitinho dela falar. A maioria das pessoas achava que era porque ela era estrangeira. Não, era o jeitinho dela falar, aquele sotaque carregado. Então, a Clarice escreveu muitos livros, muitos poemas, muitos contos, crônicas e ainda fez traduções do inglês para o português. Então, vamos para uma atividade? A atividade é assim: você vai experienciar a sua sensibilidade. Pois é, vai lá, pega lá cola, tesoura, revistas, os jornais para recorte, lápis de cor, canetinha, giz de cera e o que mais você tiver por aí. Se você tiver massa de modelar, bem legal, caneta esferográfica, joia, vai lá. Então, já pegou tudo? Bem bonito? Então vamos para a nossa primeira atividade. Leia e escute o seguinte poema e após ouvi-lo, represente seu sentimento livremente, colando, colorindo, desenhando. Fique livre para se expressar. A arte te dá essa liberdade de expressão. Então ouça aí. Alma luz. Minha alma tem o peso da luz, tem o peso da música, tem o peso da palavra nunca dita. Prestes, quem sabe, a ser dita. Tem o peso de uma lembrança, tem o peso de uma saudade, tem o peso de um olhar. Pesa como pesa uma ausência, e a lágrima que não chorou tem o imaterial peso de uma solidão no meio de outros. Que lindo, né? Então vai lá, você tem agora o seu tempo para se expressar. Vocês gostaram? Curtiram fazer essa atividade? Então, se vocês curtiram, a gente vai continuar se divertindo com esse mesmo material, com tudo aí. Você vai arranjar uma música muito legal para você dançar um poema. Hoje, poema a gente só não escuta? Não! Seu corpo inteirinho sente um poema. Vamos experienciar isso? Este poema, você fecha os olhos agora e você vai lá com os olhinhos fechados, se movimentando do jeito que você sentir. O título do poema é Dá-me tua mão. Dá-me a tua mão. Vou agora te contar como entrei no inexpressivo, que sempre foi a minha busca cega e secreta, de como entrei naquilo que existe entre o número 1 e o número 2, de como vi a linha de mistério e fogo, e que é uma subrepetícia. Entre duas notas de música existe uma nota. Entre dois fatos existe um fato. Entre dois grãos de areia, por mais juntos que estejam, existe um intervalo de espaço. Existe um sentir que é entre o sentir. Nos interstícios do material, da matéria primordial, está a linha de mistério e fogo, que é a respiração do mundo. E a respiração contínua do mundo
é aquilo que ouvimos, é o chamado silêncio. Lindo, né? Muito lindo. Eu me emociono cada vez que eu escuto um poema da Clarice. Linda, linda, linda. E você, está se divertindo como eu nessas atividades? Então vamos para mais uma? Vamos nos divertir ainda mais? Sabe que você pode criar o seu próprio poema? Pega aí lápis e papel. Vamos criar o nosso próprio poema? Vamos lá, eu acredito em você. Vai lá, vai lá. Você criou o seu poema? Agora, quando você tiver terminado o seu poema, leia para o seu amiguinho, leia para a mamãe, leia para o papai, leia para quem você mais gosta. Mas, acima de tudo, assina ele, põe a sua idade e guarda, além de guardar no coração, guarda no lugar, porque talvez, quando você for bem mais velho, você vai escutar esse poema da sua própria voz interna, daquela criança que produziu, ou daquela pessoa, não tão criança assim, né, tia Odi, que produziu aquele poema lindo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e se divertido como eu me diverti. Tchau, tchau!